como dissemos, então, a Lei de Inovação, já desde 2004, já declara essa importância do envolvimento da instituição de ciência e tecnologia com inovação, não mais sendo responsável apenas por formação de recursos humanos, que é muito importante, por pesquisa, que também é essencial, mas também pela inovação, que é o último passo em toda a cadeia para que isso chegue para nós, para a população, através de produtos e serviços. A Lei de Inovação define, então, esse grande papel das ICTs, mas recentemente a gente teve aprovado o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, que em 2018 foi regulamentado por um decreto, dar clareza sobre quais são os principais mecanismos para que essa inovação aconteça de forma mais rápida, de forma mais célere. O Marco Legal, além de deixar claro os mecanismos, alguns dos mecanismos pelos quais a ICT vai inovar, ele traz novidades. Então ele, por exemplo, deixa muito claro que se um pesquisador daquela universidade ele cria uma empresa, que é permitida a transferência de uma tecnologia daquela ICT para essa empresa, mesmo tendo um pesquisador como sócio. Esse ponto ele era muito discutido por vários procuradores sobre se havia aí um real conflito de interesse. Mas é observado, né, várias dessas histórias de sucesso que eu mesmo comentei mais cedo e vários outros casos de sucesso no Brasil, enfim, vários casos no Brasil têm essa característica de ter um dos professores como também um dos sócios desse empreendimento. E o Marco Legal, por exemplo, ele deixa claro que não há conflito nesse contexto, desde que respeitadas todas as questões de transparência que são importantes para essa transferência de tecnologia, e é permitido o licenciamento para um pesquisador sócio. Existem, inclusive, alguns estudos que estão sendo conduzidos que mostram que transferir para um pesquisador sócio, em geral, tem mais sucesso do que transferir para empresas que não têm um vínculo tão forte com o pesquisador. Claro que isso não exclui a possibilidade de transferir para outras empresas no mercado que já estejam antenadas para essas inovações, ponto que o Marco Legal traz de esclarecimento. Além disso, o Marco Legal amplia o número de horas que o pesquisador pode se dedicar a projetos de extensão e de inovação em parceria com empresas. As legislações anteriores eram muito restritivas em relação a esse volume de horas, agora ele é ampliado para que realmente seja possível que ele dedique um tempo suficiente para garantir que aquele processo de inovação aconteça. Para os NITs, o Marco Legal ele vem para destacá-lo ainda mais. Um dos desafios para várias ICTs é dar visibilidade para o seu NIT e dar a real importância que ele tem. Muitos NITs eles ainda têm pouca equipe, têm poucos recursos dedicados e tem uma grande missão aí de falar com esses dois mundos que têm linguagens muito distintas, o mundo empresarial e o mundo acadêmico que está aí desenvolvendo pesquisas e inovações. E o novo Marco Legal ele eleva o status do NIT, deixando muito claro que é importante que ele envolva a comunidade acadêmica para definir a política de inovação, não só sendo um agente de propriedade intelectual, que muitas vezes acontecia em alguns NITs, mas ele é responsável por criar essa política junto com a ICT, levá-la para a prática, tendo um papel estratégico para gerar inovações, seja a partir da criação de um ambiente de inovação interno, seja promovendo cada vez mais as suas tecnologias, enfim, traz um papel estratégico para o NIT. Isso é até uma provocação que a gente sempre traz em todas as discussões que a gente participa, de será que as ICTs já estão realmente dando a relevância que tem que ser dada para os NITs? Por relevância a gente quer dizer recursos, pessoas, capacitações, de forma que o NIT consiga atuar bem nesse grande desafio de ser a interface da universidade e do centro de pesquisa com o mercado. Outro ponto muito importante do Marco Legal é uma visão geral de desburocratização. Então, através de alguns mecanismos como a prestação de conta simplificada, existe clareza de quais são os documentos em cada etapa do processo de transferência, de um processo de parceria e convênio. Em muitos casos, prestar contas do uso do recurso demandava mais energia daquele grupo de pesquisa do que realmente se dedicar à atividade de gerar pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, com as inovações do Marco Legal, a gente espera que nossos pesquisadores, nossos alunos, eles se dediquem mais à inovação, dando ênfase aos seus processos de pesquisa, não tanto à burocracia que está por volta da prestação de contas. Um ponto muito importante do Marco Legal e que a gente acredita que vai gerar resultado é essa elevação do status do NIT. Fica muito claro o papel estratégico dele em gerar inovações. E com isso a gente espera que cada vez mais os dirigentes das universidades aloquem recursos e deem a visibilidade necessária para que o NIT faça toda essa articulação que lhe é demandada. Bom, então,
Como comentamos, a gente teve a Lei de Inovação lá em 2004, agora o marco legal ele dá muito mais clareza e especificidade em relação à inovação e o papel da universidade e das instituições de ciência e tecnologia. E um ponto chave ainda que precisa acontecer é que cada universidade, cada instituição de ciência e tecnologia reflita na sua política de inovação todas essas estratégias que o marco legal dá como possibilidade. Então, a partir do marco legal, a ICT pode criar a sua política de inovação ou revisá-la. A gente espera que ao longo desse ano de 2018, as ICTs em geral façam essas revisões da política, definindo, estudando bem como esses mecanismos vão ser implantados para que em 2019 para frente a gente comece a ver os frutos e os resultados dessas mudanças, gerando cada vez mais inovação, mais negócios, mais tecnologia.